CCE tem um Das para três cada... modalidades, das três modalidades do CCE. Tá, né? entendi. Boa. Vamos que vamos. É pouca responsabilidade, né? Você deve estar bem tranquilo. Estamos aqui hoje para mais um Poder Quest. Eu tô aqui com o Guto de Faria, que é um cavaleiro incrível, pelo que eu soube. Ele vai me contar tudo agora. Bem-vindo, Guto. Muito obrigado, Ni. Obrigado pelo convite. Imagina, tô muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Conta pra gente quem é você e o que é que você faz. Então, eu sou Guto de Faria, sou do interior de São Paulo, São João da Boa Vista. Comecei no hipismo logo cedo. Sou cavaleiro do início da ABIR, cavaleiro de hipismo rural, quando o interior de São Paulo ainda não era a potência que é hoje em dia. E tive a oportunidade um pouco mais tarde de morar na Inglaterra, isso em 92. Aí fui para a Inglaterra para ficar 6 meses, talvez um ano, acabei ficando 12 anos na Inglaterra. E por que todo mundo do CCE, que é mais dessa vibes, vai sempre para a Inglaterra? Ou a Inglaterra, é a Austrália, sei lá, por que são sempre esses países? Na verdade, a Inglaterra, por ser o celeiro do CCE mundial, como da mesma maneira que no salto o pessoal vai para a Bélgica, para a Holanda, para a Alemanha, aonde o esporte de altíssimo nível acontece no mundo é na Inglaterra. Até pela qualidade das competições, o número de competições que existem na Inglaterra é um número absurdo. Tanto é que esses cavaleiros neozelandeses, australianos, americanos, os próprios belgas, holandeses, estão todos na Inglaterra. Entendi. É lógico que existem competições de altíssimo nível na Europa continental, França, Alemanha, mas a mesma quantidade que tem na Inglaterra não existe em outro lugar. Entendi. Vou deixar você continuar a sua história, depois eu volto com as minhas perguntas. Porque é a primeira vez que eu tô entrevistando alguém que não é do salto e não é do adestramento. E eu acho que o CCE é um mundo à parte do que a gente tá acostumado e acho que devia ser mais conhecido. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, eu te agradeço pela oportunidade. Realmente é uma modalidade que precisa ter uma exposição maior ao público em geral. Engloba as 3 modalidades olímpicas, né? A gente tem que fazer o adestramento, tem que fazer o salto e temos a prova de fundo, que é o cross country. Então, é uma modalidade muito bacana que hoje a criançada está tendo a oportunidade de conhecer desde o início, prova de 50 centímetros, que é viável a qualquer criança, até o próprio cavalo de escola, a fazer essas provas para que inicie dentro da modalidade, né? A gente consegue, da mesma maneira que no salto, ter essa formação, esse fomento desde o início, e precisamos acreditar e tentar ajudar os proprietários e instrutores de escolas de equitação, que é uma modalidade viável, muito bacana e que tem uma visão olímpica ou pan-americana, que a gente pode sim estar produzindo cavaleiros que cheguem nesse nível. Qual que você acha que é a maior dificuldade do cavaleiro de CCE, seja iniciante ou avançado? Eu acho que a maior dificuldade do iniciante, nesse momento, ainda é um pouco do preconceito que o CCE precisa ser louco, precisa ser... eu concordo sim que precisa ser um cavaleiro que tenha coragem, que saiba enfrentar o medo, porque o medo todo mundo tem. É como a gente enfrenta esse medo. Você já passou por Olimpíada, você é um cara super gabaritado, assim. Então, assim, eu tive no Pan-Americano, vi um pouco de como era o percurso lá. Aquilo lá parecia coisa de gente louca. Mas o que a gente tem aqui na IFCA, em Tatuí, que a gente tá aqui, é uma coisa mais factível. Como é que tem esse pulo? Porque a diferença de nível é surreal. Mas é exatamente o que a gente está dizendo sobre... as escolas de equitação que começarão a formar os cavaleiros para que venham fazer o CCE. Esse trabalho é iniciado dentro da própria pista de salto, com obstáculos menores, posição de segurança, pequenos obstáculos, uma torinha, um obstáculo um pouco mais estreito, com tambor, com varas mais curtas. E isso inicia o cross, que depois vai ser feito no campo. Hoje, como eu disse, temos a categoria de 50 centímetros, que é bem para a criancinha fazer mesmo, e essa construção da confiança e coragem tem que ser feita ao longo dos anos. A gente não está esperando que ninguém inicie dentro do esporte já num nível pan-americano ou que seja. Tanto é que é por essa razão que o próprio esporte
exige do cavalo e cavaleiro um longo período de qualificações que você tem que ir fazendo as provas gradativamente para que você se qualifique a ir ao nível acima, para que a gente tenha um esporte com segurança e com confiança e construção, para que esse fomento realmente tenha uma base, uma coisa consistente que tenha futuro. E aí, o cavalo de CCE, ele é a mesma coisa do cavalo de salto? Hoje em dia, totalmente. O cavalo de salto e o cavalo de CCE hoje são o mesmo cavalo. Então não foi assim sempre? Não foi. O CCE mudou muito nos últimos 20 anos. A gente tinha antigamente as fases, né? A fase A, a fase B e fase C, mais o cross. Então era um esporte com uma distância muito maior. O cavalo precisava ter uma capacidade pulmonar, física, de conseguir fazer esse percurso muito mais do que é hoje em dia. A velocidade do cross hoje... o que mais me assusta, para ser sincera com você. Mas nós vamos falar assim do nível mais alto, só para que você entenda. A velocidade de 570 metros por minuto, que é a velocidade de 4 e 5 estrelas, que são o nível mais alto. A velocidade permanece a mesma do que era antigamente, mas os percursos não necessariamente têm a mesma distância que tinham antigamente. Entendi. E hoje a gente precisa de um adestramento e de um salto muito mais preciso, com muito mais qualidade do que a gente precisava há 20 anos, 30 anos atrás, certo? Então, hoje, o cavalo de CCE e o cavalo de salto são exatamente o mesmo cavalo. A gente precisa ter a qualidade de movimento que os cavalos de adestramento precisam. Precisamos da técnica de salto, da qualidade, da limpeza dos cavalos de salto. E a parte do cross, eles aprendem a fazer. Qual que é a distância de uma prova de cross? Nesse nível de 4 e 5 estrelas, de 10 a 12 minutos. Ah, nossa, eu achei que você ia falar de 10 a 12 quilômetros, eu já tava, pronta pra cair na cadeira. Não, 10 a 12 minutos de cross. Ah, mas é bastante, né? Galopando. Que vai dar de 5.700 metros se for 10 minutos, né? Porque a velocidade é 570. Sim. Até uns 12 minutos, eu não me lembro exatamente a distância máxima, mas vai ser por volta de 6.500, 6.600 metros. E para o pessoal não ficar assustado, porque tem gente que corre 5 quilômetros a pé, acha tranquilo, né? Falar cavalo é tranquilo. Mas e para a criançada? A prova de 50, ela é tão extensa assim? Não, lógico que não, né? A prova de 50, só não me... pergunte exatamente as distâncias, que de cabeça eu não lembro. Já faz muito tempo que você não compete essa categoria também, né? Não, eu nunca fui de memorizar, como é que fala? As coisas exatamente. As coisas do regulamento. Mas nessa categoria de 50, normalmente são de 8 a 9 obstáculos, tranquilos, um cross de 1 minuto e meio a 2 minutos. Ah, mais tranquilo, mais amigável. São crianças. Na grande maioria das vezes. Eu ia numa categoria dessa, quase 30 anos nas costas. Mas pode vir, você consegue fazer. Isso como eu te disse, é uma construção, certo? A criança vai lá, ela também não aguenta ficar muito mais tempo dentro de um percurso. Sim. Ela se dispersa, ela cansa fisicamente. E para que tenha a confiança e aquele gostinho de quero mais, não pode ser uma coisa exaustiva, para aquele cavaleiro, né? Nessa idade e nesse início. E aí, progressivamente, temos a categoria 75, que aí é já um pouco mais longa, depois a categoria 90 centímetros, que é um pouco mais longa, aí entra nas estrelas, 1, 2, 3, 4 e 5 estrelas. Aí, progressivamente, as distâncias aumentam. Entendi. E como é que você decidiu que você queria fazer completo? Eu acho que veio muito natural, como eu te disse, por ser... Da BIR. Do interior de São Paulo, cresci na fazenda do meu avô, sempre montando. Meu avô tinha gado e café, eu nunca ia no café, eu só ficava no meio do gado e de cavalo. E aí eu comecei a montar, o hipismo rural surgiu naturalmente no interior de São Paulo, então foi aquilo que eu comecei a fazer, foi ali que eu iniciei. E assim, quando o próprio CCE foi surgindo um pouco mais, que a gente foi migrando, muitos cavaleiros da minha geração vieram do hipismo rural e migraram
para o CCE, que é um pouco diferente do que acontece hoje, que a gente já tem a oportunidade das crianças surgirem, aprenderem e já iniciar no CCE logo do começo. Logo de cara. Acho que não dá muito para falar de CCE, me corrija se eu estiver errada, né? Não dá muito para falar de CCE no Brasil sem falar da ABIR, porque eu acho que as primeiras competições que pelo menos eu soube foram feitas pela ABIR e no final das contas juntou ali federação e tudo mais, e hoje é da mesma forma. Sim, mais ou menos da mesma forma, mas com certeza. O CCE existia bem antigamente dentro dos regimentos do Exército, que isso sempre existiu, né? E foi inclusive pelas Forças Armadas que surgiu o CCE no mundo, né? E aqui no Brasil, para os cavaleiros civis, a ABIR teve o braço direito, esquerdo e as duas pernas do CCE, né? Foi com certeza a entidade de formação dos cavaleiros do CCE dos anos 80, 90, e aí com o apoio da Federação Paulista ou de outras federações, né, que seja em outro estado, e a Confederação Brasileira, se uniram. A ABIR durante muito tempo tocou as provas com a chancela da Federação e da CBH, e hoje essa parceria continua, talvez um pouco menos do que era, mas a parceria continua. Então, conta então pra gente do seu super currículo de ganhador olímpico, whatever. Não chegou talvez a ganhar ali uma medalha, mas só de estar lá entre a nata do hipismo mundial deve ser uma coisa surreal. Conta pra gente como é que foi isso e a sua preparação. Conta do seu cavalo também, porque eu fiquei sabendo que não era um cavalo exatamente fácil. Não. Mas, então, nessa época eu morava na Inglaterra, né, eu fui para a Olimpíada de Sydney em 2000, foi a primeira vez que eu representei o país. Tinha feito outros campeonatos internacionais, né, mas não com uma convocação para integrar a equipe. Eu morava na Inglaterra nessa época, trabalhava para uma moça que chama Tiny Clapham, que ela já tinha sido cavaleira olímpica da equipe inglesa. Ela foi para a Olimpíada de Los Angeles em 84, ela foi para campeonato europeu, campeonato mundial, então era uma moça muito respeitada, como amazônia, e uma grande treinadora, e eu trabalhava para ela. Tinha muitos cavalos para montar, e esse cavalinho especial, que foi um cavalo comprado na França, um puro sangue, ele tinha corrido, a gente comprou na França para ser um cavalo de comércio. E a gente foi trabalhando esse cavalo, produzindo ele, e várias vezes ele foi vendido, só que ele não passava no exame de compra. E a gente acabou ficando com ele, e graças a Deus que ele não passava no exame de compra, que eu tive a oportunidade de fazer muita coisa nesse cavalo. Apesar do exame dele não ser bom, ele sempre foi um cavalo que não teve problema, entendeu? E, lógico, sim, a gente tinha um grande apoio veterinário, que isso é fundamental em qualquer equipe. O nosso veterinário mantinha o cavalo bem tratado o tempo todo, a gente escolhia as competições que queria ir, e ele teve a preparação em 99, que foi o ano que a gente se qualificou para a Olimpíada, saltando o que na época eram os 3 estrelas, que hoje é 4. Que antigamente as provas iam até 4 estrelas, hoje elas vão até 5. Na verdade não mudou nada, só mudaram as nomenclaturas. Só mudou as estrelas. Mas aí em 99 eu fiz algumas provas, e aí surgiu essa possibilidade, começaram a me observar. Em 2000 eu fui numa prova na Irlanda que chama Punchestown, um completo 3 estrelas, e o cavalo foi super bem, fez 0 no cross, dentro do tempo, 0 no salto, e eu fiquei entre os 20 primeiros na prova. E nessa prova o coronel Franco Pontes, antigo diretor de CCE, saudoso coronel, estava lá na prova, observou, e daí já começou a surgir a possibilidade real de eu estar na equipe para Sydney. E naquele mesmo ano, eu morando na Inglaterra, a Confederação Brasileira precisava mandar os cavalos para a Europa por conta de quarentena para ir para a Austrália. A gente sabe que é complicado. É complicado. Então esses cavalos saíram, o pessoal que estava no Brasil saiu daqui e ficaram na minha casa,
na Inglaterra. Legal. A gente conseguiu a aprovação para que o nosso local fosse quarentena. Meu sogro trabalhou bastante com isso lá na parte agricultura, de defesa lá. Conseguimos essa aprovação. Então, além de tudo, tivemos a oportunidade de ter a equipe inteira reunida durante 2 meses antes da gente viajar para a Austrália. Na Inglaterra, que é a superpotência do esporte. Arrasaram, então. Foi ótimo. E aí viajamos para a Austrália. Nisso, realmente, o cavalo estava voando na época, estava muito bem mesmo. Ele não era um cavalo... Como ele chamava? Hunifer. Ele não era um cavalo simples na parte de adestramento, mas era muito saltador, com muita potência, sabe? Um cavalo com muita força e super corajoso. Um cavalo que eu nunca tive problema algum no cross com ele. Realmente um cavalo fantástico que eu tive o privilégio de ter a oportunidade de estar nele, sabe? Quando andamos o percurso lá em Sydney, realmente o percurso era gigante, era grande, era diferente do que é hoje. Hoje ele é mais técnico, continua grande, mas ele é mais técnico do que ele era na minha época. Sim. Buracos enormes, águas enormes, sabe? E eu sabia, estava muito confiante, porque apesar de não ser um cavalo grande, ele não era um cavalo de 163, 164, mas com muita potência e muito franco. Corajoso. Muito. E eu sabia que tinha total condição de fazer uma boa prova. E aquelas coisas, sabe, no dia o cavalo estava bem, eu estava bem, foi tudo certo. Sabe, eu passei alguns segundos do tempo do cross, para você ver, eu te falei que o cross hoje em dia é de 10 a 12 minutos, Sim. Lá na Austrália o tempo ideal era 13 minutos 05. Eu lembro certinho, era muito comprido. Só faz 24 anos, tá bem tranquila a memória, né? A distância era muito grande, era muito comprido o cross. E a temperatura, o clima era muito diferente daqui? Então, por incrível que pareça, a Austrália não é muito diferente do Brasil no clima. Que tá mais ou menos ali na mesma altura, né? Sydney tá mais ou menos assim como Porto Alegre. Ah, tá. Então, quando a gente chegou lá, que era assim, finzinho de agosto, ainda estava friozinho. Aí, os dias foram passando, a temperatura foi esquentando, como faz aqui. No dia do cross mesmo, estava bem calor. O que é até um pouco prejudicial, porque eu era o último da nossa equipe, eu era o número 4 da equipe, então eu fiz o cross assim, logo depois do almoço, e o cavalo cansou bastante, porque estava em alta velocidade, eu passei somente alguns segundos do cross, acho que foram 3 ou 4 segundos, em 13 minutos, é muito pouca coisa, mas graças a Deus deu tudo certo. No outro dia o cavalo se apresentou bem na inspeção veterinária, passou no exame e aí fomos por salto. Eu fiz uma falta no salto. É o cross antes do salto? No completo, o cross é antes do salto. Ah, não sabia. Então a gente faz... A prova inicia com uma inspeção veterinária. Normalmente no dia anterior ao adestramento. Tá. Aí você faz o adestramento no primeiro dia de prova. O cross no segundo dia, aí outra inspeção veterinária na manhã do salto, e aí, desde que esteja apto, continua para o salto. Então, assim, e calhou naquela Olimpíada da gente ter tido uma equipe muito boa ao mesmo tempo. Tava o Gustavo Pagotto, o Vicente Araújo de Belo Horizonte, que infelizmente parou com o esporte. Volta. Volta. E o Guega. A equipe na época eram nós 4, 3 de nós saltamos 0, só o Guega que teve um probleminha, mas ele foi o primeiro da equipe, então nos ajudou, porque ele abriu, tirou um pouco do nervosismo da turma, aí os outros vieram zerando. E o Guega já tinha participação anterior? O Guega tinha 2 já, né? Ele tinha Barcelona e Atlanta. Eu sabia que ele era gabaritado, mas a questão dos anos ali, como eu não era quase nem nascida, aí fica um pouco confuso. Mas, nossa, deve ter sido uma sensação... E aí, como conseguimos, assim, 3 resultados bacanas, sabe, até hoje temos o melhor resultado do Brasil na Olimpíada em Sydney, que foi um 6º lugar por equipe, né, e que, se Deus quiser, agora em Paris,
a turma ganhará da gente, se Deus quiser. Nossa Senhora. E aí, depois dessa participação olímpica, tem 24 anos aí pra trás, imagino que você deve ter feito muitas coisas. Então, fiz. Nessa época, como eu disse, eu ainda estava na Inglaterra, aí fiquei na Inglaterra mais 3 anos, fiz mais vários internacionais, incluindo o badminton. Que é a prova talvez mais tradicional do... Essa até eu já ouvi falar, então é... É a prova mais tradicional que tem no esporte, como se fosse um Aachen, e com o mesmo cavalo. Novamente, na verdade, eu tive ainda mais facilidade na segunda prova de 5 estrelas que eu fiz nele, que foi... Porque você já tinha experiência. E o cavalo estava mais confiante, eu estava mais confiante. Na primeira vez, a ansiedade é muito grande de fazer bem feito, e isso vem com certeza com experiência. Se você me perguntar hoje se eu monto melhor hoje ou se eu montava melhor naquela época, eu não tenho a menor dúvida que eu monto melhor hoje. Eu só não sei se eu tenho o mesmo coração que eu tinha na época. Entendi. Né? Mas hoje, com certeza, a cabeça, o entendimento das situações é bem diferente. E aí, se eu te perguntasse, tirando a Olimpíada, porque foi surreal, mas se eu te perguntasse uma prova, uma conquista que marcou muito a sua carreira e por quê, qual seria? Eu acho assim, é lógico que ser um cavaleiro olímpico é muito, muito importante para o seu currículo, para estar aqui no seu podcast. Não, mas aqui a gente é acessível, gente. Mas como cavaleiro de CCE, na minha opinião, badminton é o máximo do esporte. Entendeu? Eu acho que ter tido a oportunidade de participar de badminton, fazer um cross que eu fiz, 0 de novo, estar entre os 20 melhores colocados em badminton, eu acho que esse foi o alto da minha carreira. E que seria difícil chegar lá de novo. E aí hoje você com esse gabarito todo vem como chefe técnico da... Hoje eu sou o técnico nacional da equipe de hipismo completo, do CCE. Né, Como funciona isso? Você fica dando pitaco em todo mundo, assim, a hora que você quer? É mais ou menos assim. A minha responsabilidade junto à Confederação Brasileira, além de estar ajudando e treinando os nossos cavaleiros de alto rendimento que moram no Brasil, é trabalhar bastante com o fomento. Por isso a minha preocupação enorme que eu te digo precisamos trazer a molecada, mostrar para eles que os 50 é possível, que os 75 é possível. Estou aqui em Tatuí ministrando essa clínica para quase 100% do pessoal que nunca fez CCE. Foi legal, eu participei do primeiro dia ontem, foi legal. Né? E de pessoas que não conhecem o esporte, que a gente tem que apresentar o esporte a eles. Né? E eu acredito muito que se a gente tiver uma exposição maior da modalidade, nós iremos criar novos clientes e competidores e fazer com que o esporte tenha o merecido reconhecimento que a modalidade merece. Com certeza. E aí, você falou, né, da clínica. Você já tinha vindo aqui antes? Já conhecia aqui? Nunca. E fiquei chocado. O lugar é maravilhoso. Eu sabia, já tinha ouvido falar, o pessoal falando, não, lá é muito legal, lá é muito legal. Mas eu estava esperando assim, muito legal, mais ou menos. É Tatuí, sabe? Aí você fala, o que tem lá em Tatuí? Eu posso falar porque eu morei aqui a vida inteira, então eu posso falar. Aí você fala, o que tem lá em Tatuí? Eu falo, gente, tem a Ípica. Ponto. Tem o conservatório e a cidade dos doces e tudo mais. Mas o que me interessa? Os cavalos. Eu acho que eu tô aqui desde que tudo aqui era mato. Faz 15 anos que eu monto aqui. Eu comecei aqui eu me apaixonei pelos cavalos e assim, eu tenho muita sorte disso daqui ter virado tudo isso que virou. Porque não tinha essa pista, não tinha o cross, não tinha nada. Eram as pistas ali embaixo, aí depois eles fizeram coberta ali. E, cara, eu acho que é muito legal que várias pessoas de várias modalidades vêm aqui conhecer, pegar um pedacinho. Mas, o cross que tem aqui, quando eles montam pra prova, é muito legal. É que minha égua, enfim, ela tinha pavor dessas coisas. Agora ela já tá vacinada. Então, pras próximas vezes, quem sabe. Mas é bem legal aqui. Não, é muito legal. Fiquei, assim, impressionado com toda a estrutura, pistas de alta qualidade, várias pistas. Isso nem falando do cross, que eu nem fui lá ainda, porque não tá aberto.
Mas o cross, tendo espaço, a gente tem os profissionais capazes, com um pouquinho de investimento a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, porque o restante da estrutura é fantástica. Está tudo pronto. Tem banheiro, vestiário, pistas lugar de pro pessoal beber qualidade, tudo. água. Estacionamento, qualidade para os tratadores. Eu fiquei... As baias de alvenaria lá não é em qualquer lugar que você acha. Não é. É muito maravilhoso. Eu acho que tem que manter essa parceria, trabalhar junto, a ABIR, a Confederação Brasileira, a Federação, promover mais eventos aqui em Tatuí, porque é uma região muito bacana, muito bonita, muito acessível, estradas boas para todo mundo chegar. E aqui a Ípica, não sei se o pessoal sabe, mas é no asfalto, você não precisa nem entrar na estrada de terra, gente. É praticamente dentro da cidade. Adorei, a doutora está de parabéns. Infelizmente não vou conhecê-la, porque fiquei sabendo que ela está viajando, mas não faltará oportunidade. Com certeza, com certeza. E aí me conta um pouco, então, de como é que é esse negócio do cross. Explica pra gente como é que funciona a prova, qual é o nível de dificuldade. Porque primeiro a gente tem a prova de adestramento. As reprises são as mesmas reprises que o pessoal do adestramento faz ou tem alguma diferença? Não, os movimentos são, tanto é que nos níveis mais baixos do adestramento a gente usa exatamente as mesmas reprises do adestramento, a elementar, a preliminar e assim vai. Então são exatamente as mesmas reprises, então o julgamento, tudo é a mesma coisa. Para o pessoal entender, a prova de CCE, o ganhador não é quem faz mais pontos. Certo? É quem perde menos pontos. Então a gente faz a reprise de adestramento, suponhamos que você tenha uns 70% de aproveitamento na sua reprise. Se Deus quiser, vai ser minha pontuação na prova amanhã. Seria bom. Aí você vai iniciar a prova com menos 30 pontos perdidos. Tá? Você carrega essa pontuação. Aí amanhã você depois vai para o salto, que aqui dessa vez, como não é uma prova completa, depois eu posso até explicar isso, mas o salto será antes do cross, então vai fazer o adestramento e vai para o salto. Deu tudo certo no salto, fez dentro do tempo, sem nenhuma falta, você continua carregando os menos 30. Entendi. Você não perdeu mais nada. Vai para o cross, saltou os obstáculos, tudo tranquilo, passou 2 segundos do tempo ideal. Cada segundo são 0,4 pontos perdidos. Então você vai ter perdido 0,8 pontos, certo? 30,8 pontos. Aí você vai terminar a prova com 30,8 pontos perdidos. Entendi. Se esse 30,8 foi o mais baixo da sua categoria, você ganha a prova, certo? E assim por diante. Então o mais baixo ganhará a prova. Eu acho também que as pessoas não sabem o quão difícil é uma prova de adestramento e conseguir boas notas, né? Eu acho que decisivo ali, né? Com certeza, só que hoje em dia, sabe, a equitação, num geral, aqui no interior de São Paulo e em outras hípicas também, já tem uma consciência muito maior que o trabalho de plano para o salto, que não é diferente do adestramento, e o próprio adestramento em si, que é uma coisa que cresceu bastante no interior e na capital principalmente, mas hoje todo mundo já tem uma consciência muito maior. A gente não está tão longe de atingir um bom trabalho quanto era na minha época de menino, né? Porque a gente não tinha a menor ideia. E não tínhamos ajuda também. O pessoal que a gente tinha como professor, com a maior boa vontade, eles nos ensinavam o que eles sabiam. Entendeu? Mas hoje já evoluiu muito. Hoje evoluiu demais, tem muita gente capaz. Né? E eu acho que também um dos pontos importantes que vem na cabeça quando a gente fala do CCE é a questão da segurança, né? Tanto do cavaleiro como dos cavalos. E hoje já tem um esquema de obstáculos de segurança no cross também, né? Para evitar acidentes. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso. Hoje, dependendo dos obstáculos, é obrigatório ter um pino de segurança, como se fosse o gancho de segurança do salto, que se um cavalo puser um pouco mais de peso sobre ele, o obstáculo desarma, né? Então existe a preocupação grande dos organizadores de competição e da própria FEI em si, dos diretores de CCE mundialmente, é manter, lógico, obviamente, um esporte seguro. A gente não quer que tenhamos acidentes, nem com cavalos, nem com cavaleiros, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter a dificuldade, o nível técnico, para que as provas
tenham qualidade, tenham desafio, né? Então é um trabalho constante que a FEI tem, os engenheiros que projetam esses pinos e tal, para que não seja uma coisa extremamente frágil que desarme a qualquer momento, mas que ao mesmo tempo, no acontecer um acidente que pode vir causar alguma lesão mais grave, que o obstáculo desarme e que nada aconteça, entendeu? E aí, mas para o cavalo, tem uma maior incidência de lesão mesmo? Ou mesma coisa o salto? Os cavalos de CC, talvez eles tenham algumas lesões diferentes dos cavalos de salto, porque tem mais velocidade. Tá. Né? Aí a gente vai ter um pouco mais de lesão de tendão, de ligamento, às vezes, e menos articular, como tem o cavalo de salto e de adestramento, que faz muito impacto, muita força. Mas hoje em dia, voltando na qualidade do veterinário, hoje a medicina veterinária esportiva aqui no Brasil está tão boa quanto qualquer outro lugar do mundo. Temos veterinários fantásticos aí. Eu posso citar o Dudu Limonge, que trabalha comigo, é o veterinário ele daqui é bem brasileira. Famoso, né? Ele pode vir aqui se ele quiser. Ele estava aqui ontem. Você tá brincando? Perdi. Mas então, na hora que eu tava aqui? Não. Não me lembro, ele estava aqui ontem. De tarde? Eu acho que na hora do almoço. Ah, não, então eu não tava aqui. Não, foi à tarde, sim. Porque eu já tinha almoçado. Perdi a chance. Mas, a gente enfim, tem muitos veterinários aí hoje em dia de grande qualidade. Então, todo mundo que queira, independente da modalidade, ter algum futuro dentro do esporte, precisa ter uma equipe bem formada. Tratador faz parte de equipe. Veterinário faz parte da equipe. Você ter um tratador bom, garantir a sua paz ali, isso daí é muito valioso. A gente, como cavaleiro, não consegue ganhar sozinho. Você precisa da equipe completa e que todos estejam puxando para o mesmo lado, ajudando uns aos outros, que senão não consegue. É isso. Volta um pouco a falar da prova de por que aqui não é completo. Porque o formato da prova, nesse início, o ideal é fazer como está sendo feito. Você faz o salto antes, faz o cross por último, aí você faz o seu gelo no cavalo, faz todo o zelo, o cavalo vai carregar e vai embora. E pela própria logística da prova, como é uma prova somente em 2 dias, para fazer com o cross antes e o salto após, a gente precisaria fazer um dia a mais para fazer uma inspeção veterinária. Tá? Isso nesse nível. Mais lá para frente a gente tem as provas curto e longo. Tá. Isso, os 2, os 3, os 4 estrelas, tem o curto e tem o longo. O curto e o longo é a distância, tá? No cross. Tá. A dificuldade do adestramento do salto é a mesma, só que o curto, ele salta primeiro e depois faz o cross, da maneira que a gente está fazendo aqui. E o longo sempre tem uma inspeção e o salto é por último. Tá? Que é uma prova um pouco mais longa e em 3 dias, não em 2 dias. Quando a gente fala 3 dias, é porque você vai competir 3 dias. As provas maiores, com um número maior de inscrição, o adestramento normalmente acontece em 2 dias, na quinta e na sexta. Pela quantidade de competidores. Aí demora mais um pouquinho. E, né? o júri é o mesmo. Tem que ser o mesmo. Coitada da galera. Então até serão lá 40, 45 cavalos por dia que eles estarão julgando, certo? Senão eles não conseguem julgar 90 cavalos num dia só. Coitados. Então até por isso que divide em 2 dias. Mas aí o dia do cross e o dia do salto, aí é todo mundo, competem. Então a diferença do curto e do longo é isso aí. Aí pelas qualificações, conforme você vai subindo de nível, para fazer um 4 estrelas, você precisa ter 2 3 estrelas curto, 3 estrelas longo. Então poder... eu não posso ir lá louca da minha cabeça e me inscrever. Não. Eles vão checar se eu que fiquei muito tempo sem montar, sem competir. Eu voltei no 2 estrelas para poder novamente subir, porque todas as minhas qualificações caducaram. Entendeu? Ai, tem isso também. Tem. Então eu tive que começar novamente.
Mas você começa novamente com o badminton e com a Olimpíada Não, nas costas. eu tenho que começar no 2 estrelas. Não, eu sei, mas você... Para depois chegar lá de novo. Eu precisaria ter um número muito maior de cavalos. Entendi. E um número muito maior de competições para conseguir subir rápido. Se eu tivesse 5, 6, 10 cavalos morando na Inglaterra, eu conseguiria subir mais rápido, porque essa semana eu estou em Tatuí, semana que vem eu vou em Botucatu, na outra semana eu vou em Ribeirão Preto, na outra semana eu vou em Campinas, então eu consigo ir mais rápido. Aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade, que a gente tem uma prova por mês. Então, do CCE tem uma prova tem por uma mês? prova por mês. Ó, tá vendo? Eu só sei geralmente da prova que acontece aqui, as que tem na Santo Amaro, A gente olha lá. tem uma prova por mês. Esse ano, essa é a 4ª prova. Nós já tivemos 2 no Rio de Janeiro, uma em Ribeirão Preto, essa é a 4ª. Entendi. E aí... Ai, agora até perdi, você falou um negócio da questão do cavalo. Que se tivesse vários cavalos, você ia conseguir... Calma que eu tô tentando lembrar. Calma. É porque eu consigo... Ah, eu lembrei. Aqui no Brasil a gente tem prova de 2 estrelas, porque eu olhei o programa daqui, tipo, as provas mais altas, porque eu olhei o programa dessa prova em específico, ela vai até 1 estrela, certo? Sim, essa prova vai até 1 estrela. Nós temos aqui no Brasil, esse ano nós já tivemos 2 provas que teve até o 4 estrelas. Ah, então dá pra se qualificar saltando no Brasil. Não, dá, só que demora, porque são poucas provas. É isso que eu tô tentando te explicar. Agora eu entendi. Porque na Inglaterra, se eu preciso de 2, 3, 4 estrelas, por exemplo... 3 final de semana seguidos 3, 4 fins de semana, desde que eu vá bem na prova, eu tenho, assim, em 1 mês a capacidade de me qualificar. Entendi. Enquanto que aqui no Brasil, ainda não. A gente está... Engatinhando. Engatinhando, exatamente. E promovendo, novamente, o esporte... da base para cima, sabe? A gente não pode só ficar preocupado em ter 3, 4 cavaleiros no topo da pirâmide e uma pirâmide que não tem base, entendeu? Então a gente tem que ir crescendo, fazendo com que o 50 seja volumoso, o 75 seja volumoso, o 90 volumoso, para que sempre esteja alguém subindo de nível. Então agora vamos falar do fomento. Você falou disso, vamos falar do fomento. Ótimo. Agora você tá aqui dando uma clínica que foi gratuita pela CBH. Achei muito legal essa iniciativa. Eu nunca acompanhei nada parecido de nenhuma outra modalidade, não sei se já aconteceu. Se aconteceu, gente, por favor, me desculpa, é que eu não fiquei realmente sabendo. Eu achei muito legal. De onde veio essa ideia? E você falou que tá querendo fomentar a base. Você vai responder essa pergunta e depois você vai me falar. Ok, gostei da conversa com o Guto, quero começar o CC, o que eu faço? O fomento pela CBH, com essa nova gestão que faz 2 anos, 2022 foi o início, né? Com o FEFO, no primeiro ano a gente tinha o João Aragão, mais o Rafael Cristianini como diretores de CCE, depois o João se afastou, mas o Rafa continuou. E sempre foi o foco dessa gestão, da CBH, né, para o CCE, se preocupar bastante com o fomento. Conversaram comigo se eu tinha interesse em fazer tanto essa parte de alto rendimento, quanto a preocupação com o fomento. E eu gostei da ideia, abracei. Então, 2022 e 2023, a gente já vem fazendo esse trabalho. Toda prova que eu vou... Eu sempre chego 2 dias antes, faço 2 dias de clínica e depois tem a prova. E quem participa dessas clínicas é variável um pouco, é escolha da Confederação Brasileira. Às vezes a gente faz o campeão e vice brasileiro do ano passado, de todas as categorias. Tá. Aí outra vez escolhe fulano, escolhe ciclano, mas sempre com uma coerência de não deixar ninguém de fora e ser injusto com ninguém, entendeu? Se alguém fica de fora quando é campeão e vice, é porque não foi campeão e vice. Seja campeão e vice na próxima. Exatamente. Ou fazem, como dessa vez, que até pela parceria com a própria Hípica em Tatuí e a Hípica Centauro, né, abriram para que a gente fomentasse o esporte aqui na região. Né, tentar com esse trabalho, com essa clínica,
gerar interesse para o CCE com o pessoal daqui de Tatuí ou região, né? Olha, eu posso falar, ontem você inspirou uma menininha. Que bom. Porque a minha prima saiu da tua aula, cansada, lógico, mas ela ficou tipo, nossa, foi muito legal. Ele deixou eu fazer as coisas que eu queria e depois ele foi falando. Ela nunca tinha participado de uma clínica, né? E eu achei muito legal, porque quando eu comecei a montar, eu tinha a idade dela. E eu lembro de ter essa sensação também. Eu acho que foi muito legal pra ela ter tido essa experiência. Ai, que bom. Eu fico feliz que ela tenha gostado. Tomara que ela volte, realmente se interesse pelo CCE e que perca, não só ela, mas esse estigma de que o cross é perigoso ou eu tenho medo. Gente, o cross é a maneira como a gente enfrenta o medo. Que logo no começo eu tô precisando disso. Começou a brincar sobre isso. Todo mundo tem um pouco de receio, tem um pouco de medo. A coragem é o quanto a gente enfrenta esse medo e vai, né? A gente tem que ter esse comprometimento conosco, com a gente mesmo, de que você gosta, você quer, e que quando você acaba um cross, a sensação é maravilhosa, né? Então, você passa, às vezes, pensa, para que eu estou fazendo isso comigo? Mas no final, você sabe o porquê. Porque sim, existe aquela borboleta no estômago que é criada, é um desafio, mas hoje, dependendo do nível, é mais o que você mesma cria para si. Né? Porque não é grande, o 50 é super possível fazer, o 75 é degrau a degrau, sabe? Sempre pensando, sabe, se você está saltando 80, 90 no salto, você é capaz de fazer o 75 no CCE, no cross, entendeu? Quem está fazendo 50 é porque está fazendo 60, e assim por diante. Né? Então, você que eu digo, você ou qualquer outro iniciante... Todo mundo que está escutando é capaz de fazer. Quem quiser o interesse, procure a hípica local, ou se não conheça ninguém, procure meu nome no Instagram, ou eu deixo meu telefone com vocês, me procure, eu tento ajudar, direcionar, ver quem que vocês podem buscar, mas não tenham receio de vir procurar e vamos tentar fazer o esporte crescer, aumentar, é realmente uma modalidade fantástica. Não, eu acho muito, eu acompanho muito o Boyd Martin no Instagram, eu acho surreal as coisas que ele posta, eu falo, nossa, tipo, é uma das pessoas que eu tenho vontade de falar, eu queria ser amiga desse cara, porque ele deve ser muito alto astral, né? E por causa dele que eu comecei a, tipo, me interessar mais, e eu falo, desde a última prova de CCE que eu estava aqui em Tatuí, foi em 2020, 21, sei lá, 2 anos atrás. Minha égua tava recém-operada de cólica. Eu não pude fazer. Aí beleza, falei, não, mas eu vou pôr ela naquele cross lá e eu ainda vou fazer. Aí agora, fiquei muito triste com a data, porque ela tá se recuperando da laminite e falei, que bosta, não vai dar pra fazer. Mas eu já tava assim, super... Depois eu te mostro o vídeo dela pulando o cross. Não comigo, mas ela pulou o cross. Mas se ela pulou com alguém, ela pula com você. Não, eu sei, eu confio nela, ela é bem legal. Mas é que eu precisaria de alguém me instruindo, né? Eu falei, pô, quem melhor? O Cavaleiro Olímpico, Fomento da CBH e altas coisas pra me ajudar nessa empreitada. Então eu fiquei bem feliz e eu tô bem contente da gente ter conversado. Não, muito legal. Eu fico muito contente de estar tendo essa oportunidade de falar sobre o CCE, que eu acho que é o que às vezes o que está faltando para a modalidade, é um pouco de visibilidade, aproveitando as redes sociais, os podcasts que hoje acontecem, que é muito legal. E eu acho que todo mundo, a modalidade tem que agradecer essa gestão da CBH e a CBH por estarem criando essa oportunidade a todos. Sem dúvida. Como você disse, não sei se as outras modalidades estão fazendo ou não. Também peço perdão se estão fazendo, mas a diretoria de CCE está muito empenhada nesse fomento e estão de parabéns. É um trabalho que está tendo continuidade, gerando novas pessoas, sabe? Fiz uma clínica na Santa Mara há pouco tempo atrás e já conseguimos levar gente nova para uma competição. Legal. Apesar de não ter sido uma clínica da CBH, semana passada eu estive em Botucatu, mas já tem gente que fez a clínica e já veio na prova aqui. Camilinha. Isso, a Camille. E tudo isso, sabe, de grão em grão, a gente vai caminhando e tentando movimentar, fazer com que os pais acreditem que é bacana.
que é um pessoal legal. Uma coisa que eu achei surreal quando eu vi a prova aqui outra vez é que é muito família. Muito. É muito família, tipo, primeiro que é um esporte ainda pequeno, todo mundo se conhece, mas tipo, ver as mães aqui, pra mim é muito, muito, muito legal. Eu participei da prova só adestramento a outra vez e eu lembro, tinha um monte de mãe aqui tirando fotos, eu falei, nossa, se eu falasse pra minha mãe vir aqui pra me ver fazendo círculo, ela ia me bater. Provavelmente. Então eu nem chamo mais. Mas, cara, as mães, os pais, todo mundo apoiando e, tipo, incentivando. E daí no cross, a torcida. É muito legal. E é isso que é muito bacana do esporte, que a gente compete contra nós mesmos, né? Contra você que gera o desafio, né? Enfrentar o seu medo, enfrentar os percursos. E é lógico que nós todos queremos ganhar a competição, mas porque você foi bem, você foi melhor que seu companheiro, e não porque seu companheiro se deu mal, né? Não existe o torcer contra. Faça o seu melhor e espere que o seu melhor seja mais do que o do seu companheiro. É isso, eu acho que essa foi uma excelente mensagem para a gente fechar aqui. Guto, muito obrigada por ter conversado com a gente. Eu aposto que as pessoas adoraram escutar um pouco mais da sua história, assim como eu adorei também. E muito obrigada. Imagina, um enorme prazer. De novo, te agradeço por abrir as portas para a modalidade, para mim. Quem tiver interessado, eu deixo com você o meu contato. Fala aí seu arroba, pra turma te procurar. Guto de Faria é o nome dele, você joga lá no Instagram. Pode buscar que você usa. Tem CT Guto de Faria e Guto de Faria 21 no Instagram. É que um é do CT e o outro é particular. E o CT fica onde? São João da Boa Vista. Pra quem quiser dar uns passeios lá. Região muito bacana, montanhosa, na Serra da Mantiqueira. Delícia. É lugar lindo e estamos de portas abertas. Boa. Se quiserem ir lá passar alguns dias, fazer um treinamento, conhecer sobre o CCE e que depois volte para casa, arrume um treinador ou que a gente organiza. Vamos então, fazer o esporte movimentar. Vamos que vamos. Obrigada, Guto. Um prazer, querida.